Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todo o povo de Deus. Eu trago um abraço da Igreja Presbiteriana Filadélfia e é um prazer, de fato, estarmos na casa de Deus, ainda que nos momentos difíceis da vida, ainda que nas dificuldades, nas provas, nas lutas. Se tem um lugar onde nós devemos nos encontrar, é na casa do Senhor, onde nós temos refrigério, onde nós encontramos refúgio e fortaleza, e Deus vai nos fortalecendo a cada dia. Nesta noite eu queria convidar a igreja a que abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. A temática deste mês, o mês de missões, é justamente sobre a igreja missionária. E é muito difícil que a gente trate ou discorra acerca de uma igreja missionária sem que a gente olhe para o livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 10. A partir do verso de número 23, nós temos lá na Igreja Presbiteriana Filadélfia trabalhado já há praticamente um ano esse livro. Sermões em cima desta série de Atos dos Apóstolos, e nós temos crescido muito e aprendido muito com aquilo que a palavra de Deus nos registra. E aqui nós vamos justamente para um momento onde Pedro está indo à casa de um centurião de nome Cornélio, e a palavra de Deus, a partir do verso 23 desse capítulo 10, nos diz assim: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia
e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra. Meus amados, o livro de Atos dos Apóstolos, livro esse escrito pelo evangelista Lucas, doutor Lucas, vai dar continuidade à narrativa dos fatos que acontecem após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O capítulo 1 do livro de Atos começa justamente ali trazendo as instruções do Senhor acerca de como os apóstolos, os discípulos deveriam proceder, até que então o Senhor ele ascende aos céus, e o Senhor vai dizer a eles: olha, não arredem o pé de Jerusalém, não saiam, até que vocês vejam cumpridas sobre vocês todas as promessas, até que desça sobre vocês o Espírito Santo, vocês recebam o poder da parte de Deus. E a gente vai ver que eles não ficam ali nécios ou ociosos, eles não ficam parados, ao que muitas vezes pode nos dar o entender, mas eles constantemente e diariamente estavam indo ao templo e voltavam ao cenáculo numa atitude de submissão a Deus e obediência àquilo que o Senhor havia dito a eles. Eles iam ao templo adorar, eles voltavam ao cenáculo, continuavam as suas orações, até que no capítulo 2 a gente vai então ver ali a descida do Espírito Santo, o dia do Pentecostes, quando de fato ali se encontravam reunidos no cenáculo, naquele lugar de costume onde eles se reuniam, e o Espírito Santo desce sobre todos aqueles que ali estavam, e eles passam então a falar em línguas. Pedro vai precisar então trazer explicações, porque aquele fenômeno, aquela maravilha, aquele milagre é ouvido por todos ali no entorno onde ele se encontrava, e Pedro vai começar então a trazer explicações, porque muitos até mesmo zombavam deles, dizendo que devem estar embriagados, mas isso era nas primeiras horas da manhã, E claro que nós entendemos e compreendemos que eles não estavam embriagados, mas sim estavam tomados e possuídos pelo poder do Espírito Santo. E Pedro passa a explicar, a falar acerca do que estava acontecendo, de que de fato as promessas de Deus haviam se cumprido, E a gente vai ver a palavra transcorrendo, mostrando como é que a igreja vai avançando, a igreja cresce, a igreja ela vai amadurecendo, e a gente começa então a ver que alguns levantes, algumas perseguições, algumas dificuldades se levantam e começam a se levantar, porque de fato as autoridades religiosas não queriam de maneira nenhuma que eles pregassem a esse Cristo ressurreto, Pedro e João vai ser preso, posteriormente os apóstolos serão presos, e eles vão ser ali imprensados, eles vão ser abafados, tentando abafar ali o avanço do evangelho, quando de fato a gente vai ver que quanto mais eles perseguidos eram, mais a palavra de Deus se espalhava, mais o evangelho ele se expandia por todos os lugares, assim como Cristo havia dito que eles seriam suas testemunhas tanto em Jerusalém como na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. De fato a palavra de Deus caminhava. Vamos ver
a instituição do diaconato, os diáconos sendo ali levantados, instituídos, porque de fato os apóstolos entendiam que não poderiam deixar o ministério da palavra para servir às mesas e até mesmo se distrair com coisas que talvez homens, e de fato homens levantados por Deus ali poderiam assumir. Nós vamos ver a figura de Estevão, um homem de Deus, cheio do Espírito, de fé, como nos registra a palavra. Estevão não vai apenas servir às mesas, Estevão sai a fazer o seu papel de diácono, mas também a pregar o Evangelho, de modo que ele levanta a ira e acende a ira no coração do sinédrio, das autoridades religiosas, a ponto de Estevão então ser morto. Estevão vai ser martirizado ali, e com a morte de Estevão, a perseguição ela vai ainda se acentuar mais. A partir da morte de Estevão, a igreja agora se dispersa, né? Não no sentido de que a igreja agora não tem rumo, não tem direção, mas no sentido de que agora a igreja saiu dali de Jerusalém, saiu daquela região e agora está indo para lugares onde a palavra de fato ainda não tinha chegado. Com Estevão a palavra vai avançando, vai se propagando, né? De modo que Filipe vai ser um dos grandes missionários ali, narrado pelo livro de Atos dos Apóstolos, e essa palavra acaba por fim chegando a esta cidade na qual a gente está olhando aqui a narrativa de Pedro indo a Cesareia. Filipe vai então residir, vai morar lá em Cesareia, onde mais na frente tanto Paulo como Lucas vão se hospedar na sua casa. Mas antes do capítulo de número 10, nós vamos ver aqui um fato que vai dar uma mudança, vai girar a chave naquilo que era a perseguição da igreja, que é justamente a conversão de Saulo. No capítulo 9 a gente vai ver Saulo ali sendo alcançado pelo poder, pela graça do Senhor Jesus, quando estava de caminho para a cidade de Damasco, né? Como diz no ditado, com sangue no olho, né? Paulo queria a todo custo, né, prender todos aqueles a qual eles chamavam do caminho, né? Ainda não tinham sido identificados pelo nome de cristãos, mas eram chamados aqueles que eram do caminho, aqueles que seguiam ao Senhor Jesus. E Paulo sai então com cartas de recomendação à cidade de Damasco, a fim de prender quem quer que fosse que encontrasse ou no caminho ou até mesmo na cidade. E ali na conversão, na mudança de vida de Paulo, a igreja passa então ali a experimentar uma certa paz, arrefece um pouco mais a perseguição. Depois que Paulo é perseguido em Damasco, agora ele não era mais o perseguidor, agora ele estava sendo o perseguido, né? Aquele que era o tendão de Aquiles do cristão, aquele que perseguia, aquele que prendia, aquele que consentia com a morte, né? Colocava muitos no cárcere, agora entende e compreende o ministério da palavra, compreende o Evangelho, compreende o chamado do Senhor e passa ali então a ser um dos vasos usado pelo Senhor. E Paulo, por causa e por conta dessa mudança, passa a ser perseguido, de modo que é colocado para fora de Damasco por uma brecha na muralha, e ele foge então para a sua cidade natal, a cidade de Tarso, onde ele vai passar aí alguns capítulos sem aparecer no livro de Atos. E nesse momento onde a paz aparentemente reinava e a igreja gozava de uma certa paz, é justamente o momento onde Pedro passa agora a fazer algumas visitas, algumas viagens, visitando as igrejas, o povo de Deus que havia ouvido o Evangelho e agora estava, como diz a palavra mesmo, estavam seguindo o caminho, estavam agora nas mãos do Senhor, né? E Pedro tem essa preocupação, esse propósito no seu coração de sair então a visitar cidades, né? Pedro vai então ali, antes de chegar em Jope, passar em uma outra cidade, onde ele vai curar um paralítico por nome Enéas, que há 8 anos estava no leito, porque estava paraplégico, né, paralítico ali. Pedro cura aquele homem, quando aqueles que moravam na cidade de Jope tomam conhecimento e diz: olha, vai buscar a Pedro, porque aqui uma das servas do Senhor, por nome Tabita ou Dorcas, né, ela veio então a falecer, ela veio a dormir no Senhor. E Pedro então é levado a essa cidade, a cidade de Jope, que é justamente onde a gente vai encontrar aqui a narrativa daquilo que nos relata o capítulo 10, a partir do verso de número 23. Pedro estava ali na casa de um homem chamado Simão, curtidor,
né? E Pedro estava ali descansando alguns dias, depois das suas viagens, depois da sua missão ali, depois até mesmo de ter curado Tábita, ressuscitado na verdade, curou Enéas e ressuscitou Tábita, e Tábita agora estava viva pela graça de Deus e pelo poder que se manifestava através da vida de Pedro, né? E nesse inteirinho aqui, o centurião Cornélio então vai ter uma visão. Aquele homem narrado aqui pela palavra de Deus era um homem temente a Deus, um homem que observava as horas de oração, era um homem que dava esmolas, era um homem que de fato havia chegado à presença do Senhor através das suas ações. As suas orações, as suas esmolas tinham chegado diante de Deus, de modo que Deus então envia um anjo a Cornélios e diz: olha, Cornélios, manda que 2 dos teus servos vá lá na casa de Simão, o curtidor, e lá ele vai encontrar um outro homem por nome também Simão e sobrenome Pedro, e manda que ele venha até aqui, né? E a palavra vai nos dizer que imediatamente Cornélio chama 2 dos seus servos, dos seus domésticos, e ainda chama um dos soldados piedosos que estava sob a sua jurisdição, e ele diz: olha, vai imediatamente à cidade de Jope. E ele dá ali todas as coordenadas conforme o anjo do Senhor havia instruído Pedro, e eles partem. A ideia aqui da palavra é de que eles partiram imediatamente. A hora em que Cornélios estava ali orando era a hora 9, isso quer dizer 3 horas da tarde, né? E eles partem imediatamente, não espera o outro dia, não espera amanhecer, não espera a noite passar, eles saem imediatamente e vão chegar lá na cidade de Jope por volta da hora 9, por volta de meio-dia, que é justamente a hora em que Pedro sobe ao eirado da casa de Simão ali para orar, porque ele esperava a comida, né? Pedro teve fome e disseram: olha, nós estamos preparando. Então ele sobe, e Pedro sobe a hora sexta ali por volta de meio-dia, e era justamente essa hora onde os servos de Cornélio, junto com um soldado piedoso, estavam chegando ali na cidade de Jope, uma cidade costeira, né, ao mar Mediterrâneo, como Cesareia também, embora Cesareia seja uma das principais províncias da Judeia, do Império Romano, mas todas duas ficavam ali à beira-mar do mar Mediterrâneo, distante ali uma da outra 45 quilômetros, né? Percurso esse que eles transcorreram durante aquele período do entardecer até ao meio-dia, e eles chegam então ali diante da casa de Simão à procura de Pedro, né? E disse a Pedro: olha, Pedro, vem conosco, porque o nosso mestre, o nosso Senhor mandou que nós viéssemos aqui trazer a mensagem do anjo, né? Pedro, claro, já tinha tido uma visão. Deus também já tinha falado com Pedro através de uma visão, e Pedro então, mesmo sem compreender, desce, porque o Espírito Santo diz a Pedro: olha, vai sem titubear, vai sem medo, porque estes varões são enviados da minha parte. E Pedro então vai acompanhar aqueles homens até a cidade de Cesareia. Claro que eles não saem no mesmo dia, a palavra diz que ele faz com que eles entrem, eles passam ali um momento e depois eles partem então para a cidade de Cesareia. Meus amados e queridos irmãos, diante dessa palavra, eu queria tratar alguns pontos aqui acerca de uma igreja verdadeiramente missionária. O texto nos traz aqui algumas características que são muito claras de uma igreja que verdadeiramente é uma igreja missionária. Ou se ainda não é e pretende ser, deve observar com muito cuidado aquilo que nos relata o texto aqui escrito por Lucas, né? A primeira característica que eu gostaria de destacar aqui é de que a igreja verdadeiramente missionária é aquela igreja em que o Senhor transformou a sua história. É aquela igreja que foi transformada, né? Do verso 25 ao 27, a palavra de Deus vai dizer assim: e partiu, voltando aqui para o 10, verso de número 25 vai dizer assim: aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. E o verso 29 vai dizer: por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar,
Perguntou, pois, por que razão me mandastes chamar? Uma igreja transformada, meus amados, significa crentes transformados. A igreja, ela só pode ser uma igreja verdadeiramente transformada se ela estiver repleta de crentes que também foram transformados. A imagem daquilo que Lucas nos mostra, meus amados, aqui no relato dessa palavra, nos revela um Pedro totalmente mudado. Não é mais o mesmo Pedro lá do momento onde ele recebe a visão do Senhor, não é mais o mesmo Pedro arraigado na sua tradição, arraigado nas suas convicções, no tradicionalismo judaico, não é mais o mesmo Pedro, não é mais aquele mesmo Pedro que questiona, que indaga ao Senhor, que bate de frente, não é mais o mesmo Pedro. Lembramos da visão, daquilo que o Senhor mostra a Pedro quando ele está no eirado ali da casa de Simão, e o Senhor faz com que Pedro entre num êxtase, né? Entre em transe. Isso significa dizer que ele não viu literalmente, fisicamente, mas ele estava como que num êxtase, ele estava ali vendo uma visão daquilo que Deus o mostrava, e Deus faz com que ele veja um lençol, um grande lençol baixado do céu, amarrado pelas 4 pontas, e diz a palavra que dentro daquele lençol havia todas as espécies de quadrúpedes, répteis e aves do céu. E Deus mostra essa visão a Pedro e diz a Pedro: olha, Pedro, toma, mata e come. E aí, nesse momento, a gente vê que aquele Pedro ainda não estava totalmente transformado. Aquele Pedro diz: de modo nenhum, Senhor, porque jamais toquei ou comi coisa comum ou impura, coisa profana, né? E Deus faz com que Pedro veja aquela visão por 3 vezes, né? 3 vezes Pedro olha, Deus diz: olha, toma, mata e come. E Pedro diz: não, de maneira nenhuma. E o Senhor vai dizer a Pedro: Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Até então Pedro não compreendia. Pedro não tinha a menor ideia do que é que Deus queria falar com ele, até o momento em que chega ali os servos de Cornélio, acompanhado daquele soldado, e ele passa então a relatar a visão daquilo que Cornélio teve. O coração de Pedro, a mente de Pedro deve ter ficado remoendo durante todo o caminho. Meu Deus do céu, agora eu consigo compreender, agora eu entendo, né? Pedro passa então a compreender de que aquilo que Deus estava mostrando não era literalmente o que ele via, o que ele estava vendo ou entendendo, mas o Senhor estava falando justamente daqueles a quem Deus havia escolhido. Pedro agora compreende que não era apenas os judeus ou os semi-judeus que deveriam ouvir o Evangelho, que deveriam ser alcançados pela palavra de Deus, mas Deus estava estendendo a sua palavra, o Evangelho e as boas novas para todos os povos, para todas as nações, para todas as tribos, para todas as línguas. E Pedro, obedientemente, vai acompanhar aqueles homens ali até a cidade de Cesareia. E o relato que nós lemos nos mostra, de fato, que Pedro já não era mais o mesmo homem. Pedro já tinha o seu coração mudado, a sua mente mudada, os seus conceitos já haviam sido transformados, de modo que aquilo que nós lemos nos mostra um Pedro totalmente diferente. A palavra diz que quando ele chega à casa ali de Cornélio, e isso nos dá a ideia que ele estava indo no portão de entrada, Cornélio já estava esperando. E a palavra diz que Cornélio, então, atirando-se aos pés, vai adorar a Pedro, né? E Pedro imediatamente levanta a Cornélio ali e diz: olha, levanta-te, porque também sou homem como tu, né? Olha que Pedro estava vendo ali um centurião, um homem de autoridade, um homem de poder, né? Um homem que tinha ali sob o seu comando um regimento de 100 soldados, né? Não era qualquer pessoa, era inclusive a própria representação do poderio romano. Cornélio estava ali justamente para fazer a guarda, para fazer a segurança do império, daquela província ali de Roma. E Pedro diz: meu Deus, agora um centurião está se prostrando diante dos meus pés, diante de mim se prostrando. E isso não faz com que Pedro deixe com que o orgulho tome conta do seu coração. Pelo contrário, Pedro diz: olha, levanta-te, porque eu também sou homem igual a ti, sou homem pecador, sou homem sujeito a falhar e a pecar.
Não era mais aquele Pedro que poderia muito bem dizer: olha, eu sou um dos principais, eu sou um dos principais dos apóstolos do Senhor, eu fui aquele que andei sobre as águas quando Cristo me chamou, eu fui aquele também que falei em línguas, eu sou aquele que acabei de ressuscitar a Tábita e curar a Enéas. Não, Pedro não entra nessa pilha. Pedro já agora é um homem mudado. Essa de fato as verdadeiras marcas de alguém que foi transformado. Pedro não deixa com que o seu elitismo, a sua posição, a sua postura, até mesmo porque o próprio Senhor vai dizer que entregaria as chaves dos reinos dos céus nas mãos de Pedro, no sentido de que de fato Pedro seria aquele que começaria a abrir o reino dos céus a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas, a todas as tribos. Pedro não se deixa levar. Pedro, na verdade, demonstrava naquele momento ali a característica de alguém que estava totalmente transformado. A sua vida não era mais a mesma. Pedro agora não tinha mais a repulsa por aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram do povo de Deus, aqueles que não eram considerados dignos de receber a palavra, mas Pedro se dobra ali ao chamado, à ordenança do Senhor e vai até a casa daquele homem, até a casa daquele centurião, mesmo com o seu coração temeroso. Pedro percebeu e presenciou diversas armadilhas contra o povo de Deus, contra os apóstolos, contra os discípulos, e com toda certeza o seu coração ali imaginava: será que não é uma armadilha? Será que não é mais uma cilada? Eu estou indo agora para dentro do covil, eu estou entrando agora na casa do inimigo. Pedro não pensa dessa forma. Pedro agora diz: não, o Senhor mandou, o Senhor ordenou, e na ordem do Senhor eu vou levar a sua palavra. E Pedro chega lá e diz, é interessante que Pedro já começa dizendo: vocês sabem que é proibido estar aqui, né? Vocês sabem que é terminantemente proibido entrar na casa de um gentio. Olha, Pedro ali mostrando um pouquinho do seu lado, né? Do seu lado humano. Ele diz: mas como Deus mandou, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, me diz por que mandastes me chamar. A igreja do Senhor, meus amados, muitas vezes precisa se deixar transformar. E quando eu falo da igreja, eu falo de cada um de nós, individualmente. Nós precisamos nos deixar ser transformados pelo Senhor. Muitas vezes o nosso orgulho, muitas vezes a nossa percepção de mundo, muitas vezes a nossa teologia, muitas vezes as nossas ideias nos impedem de fazer aquilo que de fato Deus tem nos chamado para fazer. Nós precisamos deixar ser transformados pelo Senhor. Pedro se deixa ser transformado, Pedro é mudado. Pedro não é mais aquele mesmo Pedro atirado lá do início, não é mais aquele mesmo Pedro que diz: olha, todos podem te abandonar, mas eu não abandonarei. Pedro não é mais aquele que vai negar ao Senhor Jesus por 3 vezes. E é interessante que na vida de Pedro tudo acontece em 3, né? Parece que é para dizer: olha, lembra que tu me negaste 3 vezes? Olha, eu vou aqui indagar 3 vezes a tudo. Pedro, tu me amas? 3 vezes o Senhor pergunta. Aqui na visão 3 vezes aparece a visão. E Pedro agora não é mais aquele mesmo homem. É um homem transformado, é um homem mudado. Assim, meus amados e queridos irmãos, a verdadeira igreja, ela precisa ser transformada pelo Senhor em todas as suas áreas. Não apenas naquilo que concerne a nossa vida eclesiástica, não, mas em todas as áreas. Porque o mundo, ele nos avalia. O mundo nos mede, o mundo nos olha e olha para nós dizendo assim: olha, esse aí quem é? É um servo de Deus? Mas não parece. Precisamos nos deixar ser transformados. A segunda coisa que eu gostaria de destacar, meus amados, é que a igreja verdadeiramente missionária, essa igreja compreende o propósito de Deus em salvar o homem, mas não apenas alguns homens, mas todos aqueles homens dentre os povos, raças, tribos, línguas. A igreja precisa compreender, né? Ainda que nós sejamos calvinistas, né? Que acreditemos na eleição, na predestinação, isso não anula a nossa responsabilidade de pregar. A única maneira do homem ser liberto é ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz: e ouvireis a verdade, e a verdade vos libertará. Não importa se é predestinado ou não,
Às vezes a predestinação nos faz ficar preguiçosos, né? Mas é eleito, não vai se perder não, é escolhido, não precisa pregar. Não. Quem disse que não precisa? Precisa. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos entender o propósito de Deus. Não somos nós que conhecemos aqueles que são escolhidos, mas é o Senhor que conhece. A mudança, meus amados, na vida de Pedro faz com que ele mesmo, sabendo que era proibido entrar naquela casa, ele diz: eu vou. Mesmo sabendo que ele corria perigo de estar entrando agora na casa do inimigo, talvez, e com toda certeza, Cornélio estava morando ali no quartel-general, era onde de fato moravam os generais, os centuriões, os homens que estavam à frente de regimentos. Pedro diz: eu vou entrar, mas eu vou entrar porque Deus me chamou, Deus me enviou, Deus está mandando que eu vá lá. E Pedro vai, mesmo inicialmente a contragosto, né? Porque Pedro vai dizer na visão: não, Senhor, de maneira nenhuma, eu não vou tocar em coisa comum, em coisa impura. Mas agora Pedro entende que nenhum homem deve ser considerado comum ou imundo, ninguém deve ser considerado impuro, porque o Senhor é quem escolhe, o Senhor é quem elege, o Senhor é quem predestina a cada um deles. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver inúmeras referências acerca disso. Recorrendo à própria Escritura Sagrada, o texto nos mostra que sempre foi plano de Deus salvar todo aquele que nele crê. Não apenas aqueles que faziam parte do seu povo, da nação de Israel, mas quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente vai ver uma mulher por nome Ruth, mulher moabita, mas que é levada a adorar ao Deus de Israel pelo exemplo da sua sogra. Ruth é um grande exemplo de alguém que, crendo no Senhor, foi alcançado pela graça de Deus. A gente olha para Raabe, uma prostituta, mas porque escolheu adorar ao Deus de Israel, viveu, enquanto Jericó e os seus habitantes todos foram exterminados. A gente olha até mesmo para o rei Nabucodonosor da Babilônia e o governante da Pérsia, Dario, todos dois adoraram ao Senhor, adoraram ao Deus vivo. Quando a gente olha para a promessa que Deus faz a Abraão, ela diz a Abraão: em ti todas as nações serão abençoadas. Todas as nações serão abençoadas. Agora Pedro compreende, meus amados, que homem nenhum deveria ser considerado comum ou imundo. Pedro compreende que o Evangelho deveria ir além das fronteiras daquilo que a sua mente, o seu coração imaginava. O Senhor Jesus disse: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria, na Judéia, até aos confins da terra. A palavra de Deus estava se espalhando. Pedro era testemunha que a palavra de Deus agora não poderia mais ser freada. A palavra de Deus estava alcançando lugares longínquos. A palavra de Deus nos mostra que até mesmo este homem, Cornélios, era um homem gentil, mas temente a Deus. Era um homem que não era nem mesmo daquela região. A palavra diz que ele pertencia à corte italiana, ele era lá da região da Itália, da Europa, mas estava ali regimentado ali naquela região, mas ouviu a palavra de Deus e agora adorava ao Deus de Israel. Cornélio só não tinha ainda conhecimento de quem de fato era Jesus Cristo, do que representava Jesus na sua vida. Mas as suas ações nos mostram alguém que de fato era temente a Deus, alguém que de fato observava, até mesmo muito mais do que muitos judeus. Cornélio observava até mesmo as horas de oração. Todas as horas de oração, Cornélio estava ali observando, orando a Deus, buscando a presença de Deus. E a palavra diz que ele era de maneira, sobremaneira, generoso em dar esmolas. E sabe a quem Cornélio dava esmola? Ao povo judeu, ao povo que estava necessitado, ao povo que estava humilde. Cornélio abençoava aquelas pessoas. Tudo isso nos mostra, meus amados, a certeza de que todas as coisas apontam para a inevitável escolha soberana de Deus.
A escolha de Deus, ela é soberana, e não é Pedro, não somos nós, nem ninguém que vai dizer aonde nós devemos pregar, como nós devemos pregar, a quem nós devemos pregar. A palavra de Deus nos leva de modo muito claro a compreender de que nós devemos pregar o Evangelho. A igreja precisa compreender de que Deus tem um propósito, tem um plano. Ele já escolheu a todos quantos vão servi-lo, a todos quantos vão dobrar os seus joelhos, de modo muito semelhante, meus amados, àquilo que aconteceu na vida de Pedro. Nós também precisamos ser moldados pelo oleiro. Nós somos o barro, e o barro precisa ser moldado pelo oleiro. Nenhum de nós, meus amados, já nasceu pronto. É o Senhor quem nos molda e nos prepara para o serviço da sua obra. É Ele que trabalha na nossa vida, é Ele que nos restaura, é Ele que nos transforma, da mesma forma como Ele gradativamente foi mudando a vida de Pedro. Pedro foi sendo mudado e lapidado pelo Senhor, ponto a ponto, passo a passo, até que ele compreendesse de fato qual era o verdadeiro chamado de Deus para a sua vida. Pedro não deveria pregar somente aos judeus. Em terceiro e último lugar, meus amados, a igreja verdadeiramente missionária, uma vez que ela compreende esses dois primeiros itens, essa igreja ela cai em campo para anunciar as boas novas de Cristo. Somente quando a gente de fato foi transformado, quando a gente de fato foi moldado segundo a vontade de Deus, somente depois, quando a gente, depois de moldado, compreende qual é a vontade de Deus, somente nesse momento a gente consegue entender que o nosso lugar não é aqui dentro da igreja. Embora aqui seja importante, embora aqui seja abençoador, embora aqui seja edificante para as nossas vidas, mas o nosso lugar não é ficar aqui dentro. Nós precisamos sair. A palavra nos mostra, meus amados, que depois daquele momento esplendoroso, onde o Senhor Jesus mostra a Pedro que nada vem dele, mas sim do próprio Deus, Pedro então vai retornar a Jerusalém. Os apóstolos ficaram sabendo do que aconteceu. Pedro tinha estado na casa de um gentio, pregado ao gentio, Pedro tinha batizado o gentio, e agora eles estavam esperando Pedro voltar para tomar satisfação. A igreja em Jerusalém ainda não tinha sido transformada totalmente, eles não compreendiam ainda. Pedro precisou voltar para Jerusalém para dizer: olha, quem sou eu? Quem sou eu para rejeitar o batismo àqueles que até mesmo o Espírito Santo tomou as suas vidas? Aqueles homens não precisaram nem que Pedro terminasse a pregação. A gente leu, meus amados, aqui, e a gente vê que antes que Pedro termine, eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo. Não precisou nem Pedro terminar. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: ó, Pedro, tu é vaso na minha mão, mas eu não preciso de tu não. A tua pregação nem terminou ainda, Pedro, mas eles já foram tomados e batizados pelo Espírito Santo. Pedro compreendia que nada daquilo que estava acontecendo ali vinha dele, pertencia a ele, mas era do Senhor. A igreja em Jerusalém ainda não compreendia, não. Pedro vai então exclamar: quem sou eu para impedir que estes homens sejam batizados, uma vez que já receberam o Espírito Santo? Ele não precisa nem terminar a sua pregação, né? Muitos vão chamar aqui do segundo Pentecoste, Pentecoste dos gentios, né? De fato, ali é muito semelhante ao Pentecostes, lá no capítulo 2, porque de fato o Espírito Santo desce sobre eles, e eles passam a falar em outras línguas, né? E a palavra diz que aqueles que eram prosélitos, né? Aqueles que acompanharam Pedro ali naquela viagem de Jope até Cesareia, ficaram impressionados, ficaram admirados, maravilhados. Como é que pode? Gentio está sendo agora batizado no Espírito Santo. O Senhor estava quebrando aquelas vidas, transformando aquelas vidas e mostrando: olha, aquele a quem eu purifiquei, aquele a quem eu escolhi, não considere como comum, nem considere como imundo. Estava claro para Pedro, meus amados, que o Senhor não havia chamado apenas judeus para ser o seu povo, mas a sua graça
também alcançava os gentios. A sua graça também alcançava outros povos. A sua graça também alcançava outras nações. A sua graça alcançava aqueles a quem nele crê. Aqueles que dobram os seus joelhos diante do seu poder. Esse evento, meus amados, esse fato vai reforçar ainda mais o cuidado da igreja em expandir o evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. A partir daquele momento, a visão deles muda totalmente. Os apóstolos, os discípulos do Senhor agora passam a pregar o evangelho a todas as criaturas. Claro que, em primeiro lugar, eles pregavam aos judeus. Esse era o costume. Quando eles chegavam nas cidades, eles iam nas sinagogas. Como Paulo e Barnabé, sempre nas suas viagens, vão primeiro visitar as sinagogas. Mas uma vez que eles se voltaram contra a palavra de Deus, Paulo diz agora, nos voltamos para os gentios. A igreja muda a sua visão. E nós também precisamos expandir o evangelho. Não basta apenas guardar para nós o que Deus fez e tem feito nas nossas vidas. Se faz necessário anunciar todas as maravilhas do evangelho. Às vezes a gente ouve as maravilhas, às vezes a gente ouve a palavra de Deus, às vezes a gente ouve as bênçãos de Deus e a gente não partilha. E a gente não compartilha com as pessoas que ainda não ouviram, que ainda não conheceram, que ainda não tiveram contato com o Senhor. Isso me faz recordar a parte de um sermão de Reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu li essa semana, na verdade eu ouvi essa semana, Reverendo Hernandes pregando, e parte desse sermão dele diz assim, ele dizia: não existe crente que não tenha um dom sequer. Abre bem o teu ouvido. Não existe crente que não tenha um dom sequer. Não existe a possibilidade de sermos crentes e acreditarmos que está tudo bem ser salvo e ficar apenas sentadinho nos bancos da igreja e ir para o céu sem fazer nada. Não existe essa possibilidade, irmãos. Não existe a possibilidade de sermos salvos e ficarmos sentadinho no banco da igreja e acreditarmos que vamos para o céu sem fazer nada. O Senhor não nos chamou para ficar sentado no banco. Nós fomos salvos, dizia o Reverendo Hernandes, para servir. Esse é o propósito. Nós fomos salvos para servir. A igreja verdadeiramente missionária, ela entende que o seu papel não é estar sentado no banco da igreja. Eu não estou incentivando os irmãos que saiam dos bancos da igreja. É importante vir à igreja? É. A própria palavra de Deus diz: não deixai de congregar-vos, como é costume de muitos. Embora hoje, muitos tenham deixado de congregar. Mas a nossa missão principal é sair dos bancos da igreja e levar o evangelho àqueles que ainda não ouviram. Não existe possibilidade. Às vezes chegam pessoas na igreja e dizem: pastor, eu vim, mas eu vim só para ficar sentado. Não me bota em nada. Não me chame nem para orar. Senão nem venho mais na igreja. Essa vida precisa ser transformada. Nós não fomos chamados para ficar aqui de enfeite. Quem ilustra o banco da igreja é o óleo de peroba, não é a gente não. Não adianta querer estar aqui sentado para um lado e para o outro lustrando. Não, a nossa missão é sair às ruas, assim como a igreja fará no sábado. Avanço missionário. A igreja precisa avançar. A igreja precisa sair das quatro paredes. A igreja precisa se deixar ser mudada, transformada. Igreja não é clube social. Igreja não é local apenas de congregar e reunir para partilhar as coisas somente entre nós. Não, nós precisamos partilhar aquilo que a gente tem recebido com o mundo. Esse foi o nosso chamado. Jesus, na sua grande comissão, quando ele reúne os seus discípulos, ele diz: olha, ide e pregai o evangelho. Ele não disse: olha, vai, procura uma casinha, bota uma plaquinha de igreja lá, bota uns bancos, se reúne e fica ali dentro. Não.
Ele disse que isso só era para acontecer enquanto o Espírito não descesse. Ele só fica em Jerusalém, não sai não. Aí tem gente que ainda está lá em Jerusalém, sentado até hoje. Mas Jesus disse: espera o Espírito Santo. O Espírito Santo já veio, ele já nos encheu, ele já nos tomou por completo. O poder nos foi dado, não é nosso, é dele. E para isso nós precisamos sair nas ruas e pregar o Evangelho. A igreja verdadeiramente missionária é a igreja que se deixa ser transformada, é a igreja que compreende que o Senhor quer salvar a todos, é a igreja que sai em campo para pregar o Evangelho. Essa é a nossa missão. E isso é o que nós aprendemos pela palavra de Deus. Pedro não é mais a mesma pessoa. Pedro não é mais o mesmo apóstolo. Pedro não é mais o mesmo homem. Ele se deixou transformar. É claro que cada um tem um tempo, né? A transformação nem sempre ela é automática. Às vezes demanda um pouco mais de tempo para que o Senhor possa lapidar, para que o Senhor possa transformar a nossa vida, mas precisamos compreender de que o nosso lugar não está apenas dentro da igreja, o nosso lugar está lá fora no mundo. Seja num avanço missionário, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja na sua rua, seja na sua família. Às vezes tem tantas pessoas da família que ainda não ouviram o Evangelho. Às vezes tem tantas pessoas na sua rua que não ouviram o Evangelho. Às vezes tem tantas pessoas na faculdade que nem sabem que tu é crente. Quanto mais ouvir o Evangelho. Que Deus nos fortaleça como igreja do Senhor. Que Deus desperte o nosso coração. Que Deus abra a nossa mente para que a gente compreenda de que o nosso lugar de fato é no mundo pregando o Evangelho. Foi o que o Senhor Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Demorou para eles entenderem, né, que toda criatura não era só os judeus, né? Porque o livro de Atos nos mostra eles pregando primeiramente aos judeus, depois aos semi-judeus, samaritanos, para só então ir alcançar os gentios, né? Deus não faz acepção de pessoas. Deus tem um propósito na vida de todo aquele que um dia Ele escolheu e chamou para Ele.